Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Pimentel, diretor-presidente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pimentel, muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Por favor, com a palavra. Obrigado. Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2020 da Marisa Lojas S.A. Aqui comigo o nosso CFO, Adalberto Santos, e a nossa gerente de RI, Lara Raza. Como todos têm acompanhado, o segundo TRI foi marcado pelo ápice na paralisação da atividade do varejo físico. Conforme anunciado, a companhia concentrou seus esforços em medidas de preservação da saúde física de seus colaboradores, a manutenção da comunicação com as nossas clientes e na preservação da condição operacional do negócio, com foco especial no reforço da estrutura de capital. Já no mês de abril, tivemos o início da reabertura gradual da rede de lojas, que ao final do trimestre contava com 241 unidades em operação. Hoje, já temos praticamente 100% de toda a rede operando. Importante ressaltar o esforço logístico imposto aos nossos times nesse período, já que, apesar de operativa, a rede de lojas enfrentou e continua enfrentando, em todas as regiões, os mais diversos tipos de restrição de horário, de funcionamento, ou mesmo de idas e vindas no processo de reabertura. A companhia continuou concentrando esforços na execução de projetos estratégicos, com destaque para a aceleração de sua operação digital, com importantes avanços como o avanço e consolidação da operação de Ship from Store, com participação média de 20% da venda total digital durante esse período, e com aumento de disponibilidade de produtos acima de 40% comparado ao volume tradicional que vinha somente do nosso CD de e-commerce. Retomada do serviço de clique e retire em todas as lojas reabertas, com foco no processo de recompra, que durante a pandemia cresceu para 33% de todas as clientes que vêm retirar pedidos nas nossas lojas. Lançamento do nosso app em junho, já temos mais de 800 mil downloads, 10% dos acessos total da nossa venda digital hoje já vem provenientes do nosso app, e já demonstrando sinais de melhoria importantes, como, por exemplo, o tempo de navegação 64% maior do que a versão web, e a taxa de conversão no app 40% maior do que a do web tradicional. Também durante esse período, lançamos o programa Sou Sócia de venda digital e já temos hoje mais de 20 mil sócias cadastradas. Tivemos também o lançamento do Hot Site de Lingerie como novo canal especializado na nossa categoria-chave, com produção de conteúdo especial. Temos o objetivo de atingir o nosso fair share no mercado digital de lingerie. Hoje, o crescimento do lingerie no digital está acima de 250% durante os meses de pandemia. Sua participação na venda total digital mais do que dobrou, confirmando a assertividade da nossa estratégia. No Marketplace, continuamos fortalecendo nossa estratégia de estar presentes nos principais marketplaces do país e, em julho, atingimos o recorde de faturamento em lojas oficiais de moda no Mercado Livre. Neste trimestre, lançamos a categoria de Moda Casa no nosso canal digital, com produtos de cama, mesa, banho e decoração. Acreditamos que, através desse movimento, atendemos a necessidade de nossos clientes e trazemos mais uma oportunidade de uma venda incremental para a Marisa. Também demos início ao piloto de vendas por WhatsApp, hoje em modelo de soft launch em algumas de nossas lojas. Outros projetos de importância estratégicas e relevantes também continuaram avançando, como o lançamento do novo modelo de loja, com a inauguração do piloto na loja do Shopping Dom Pedro no último mês de julho.
Uma vez aprovado, tal modelo deverá ser utilizado nas próximas reformas e inaugurações a serem feitas pela companhia. Além disso, foram retomadas as inaugurações dos quiosques Magalu. Hoje já temos mais de 77 quiosques em operação e devemos chegar aos 300 até o final do ano. A companhia decidiu também avançar na revisão estrutural do SG&A, com revisão de 100% dos contratos, adoção de home office parcial permanente para o escritório central e início de um amplo projeto de automação de atividades repetitivas em todas as áreas da companhia. Decidimos também acelerar o processo de redução estrutural dos estoques, anteriormente programado para ocorrer gradativamente até dezembro, e que passou a ser executado logo após a reabertura das lojas ao longo do segundo trimestre e no início do terceiro. Tal iniciativa, além de nos permitir uma condição diferenciada num cenário bastante competitivo verificado pós-abertura, ajuda a garantir a robustez do caixa, o reforço das carteiras de PSF e deve também acelerar a recuperação de margem já no quarto trimestre. Finalmente, gostaria de encerrar destacando a performance de vendas durante o período. A operação digital cresceu de forma acelerada em todos os meses, alcançando a marca de 113,1 no trimestre, com importante participação do Ship from Store, que, como falei, já representa mais de 20% dessas vendas digitais. A rede física de lojas, por sua vez, apesar de todas as dificuldades e restrições de operação, também apresentou performance acima do esperado, com as vendas alcançando 65% do ano anterior, com média de apenas 50% do tempo operacional disponível. Especial destaque para as lojas de rua, cuja performance mantém-se em média 10% acima das lojas de shopping, mostrando-se um diferencial para a retomada das operações regulares, além de ser uma importante alavanca para a operação digital com o clique e retire. Avançando para os meses de julho e agosto, tal performance foi ainda melhor. Com tempo médio de operação ampliando para cerca de 60%, a performance das vendas já chega próxima a 90% do realizado em 2019, mantendo o diferencial nas operações de lojas de rua. A companhia segue acreditando que ocasiões extraordinárias, como a vivida atualmente, são janelas importantes para a consolidação dos mercados. Nesse sentido, tem concentrado suas energias em aumentar ainda mais a eficiência de sua operação e se consolidar como um dos mais importantes players do varejo de moda no Brasil. Mais que isso, consolidando a nossa estratégia de multicanalidade, estamos trabalhando para nos estabelecer como o portal da mulher brasileira, atendendo de forma completa todas as suas necessidades com produtos, serviços e experiências. Passo agora a palavra ao Adalberto Santos, nosso CFO, que trará mais detalhes sobre os números do período e, na sequência, voltamos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Boa tarde a todos, Adalberto falando. Eu vou trazer um pouco mais de detalhes sobre os números que foram apresentados no release, suportado aqui pela nossa apresentação. Então, indo agora diretamente para o chart 2, um detalhamento maior da evolução da abertura da rede, conforme o Pimentel comentou. Nós começamos ali abril, no gráfico da parte esquerda, com 41 lojas abertas, 28 em rua, 13 em shopping, evoluindo para 84 no mês de maio e fechando o trimestre de junho com 241 lojas, praticamente a mesma quantidade lojas de rua e lojas de shopping. Em julho, esse número já alcançou 299 e, como ele mencionou, na data de ontem eram 352 lojas abertas, praticamente 100% da rede. Olhando um pouco mais em detalhe o que aconteceu no segundo trimestre, se nós olharmos a linha vermelha, ela é a média da área de vendas disponível. Então, nós começamos ali o mês de abril com 11%, fechamos junho com 69%, o que nos dá uma média de 40% da área de vendas disponível no período. 40% de vendas da área de vendas disponível no período,
operando a 50% do tempo, o que dá aí, em bases comparáveis, 20% de área de vendas em tempo disponível comparável com o ano anterior. Ou seja, operando a rede 20% área tempo disponível, nós conseguimos entregar vendas apenas 35% abaixo na média do trimestre em relação ao ano anterior. É uma performance melhor do que nós estimávamos inicialmente. Então, conforme o Pimentel já havia comentado, né, a reabertura gradativa, a restrição de horário, eu acho que um efeito que nós não contávamos também é a questão do efeito abre e fecha. Nós chegamos a ter quase 100 operações que foram abertas e depois fechadas novamente, depois reabertas. Desnecessário dizer o esforço logístico que isso impõe aos nossos times, né? E é importante também ressaltar que durante todo o período nós conseguimos ter operações abertas exclusivamente para a operação de recebimento de fatura. O que vocês vão ver mais adiante foi extremamente importante para a manutenção do inflow do nosso caixa e também da saúde das carteiras. Importante destacar também as operações abertas exclusivamente para a operação do Ship from Store, uma alavanca extremamente importante, como o Pimentel disse, para a aceleração da nossa operação digital. Na página seguinte, o breakdown da evolução de vendas, de forma bem detalhada. Então, olhando o todo da companhia, as vendas tiveram uma queda de aproximadamente 72,5%, mais ou menos em linha com as demais operações. Mas, olhando mais em detalhes, a linha superior, a evolução da operação digital, que cresce praticamente todos os meses, 82, 141, 112, acelerando em julho e em agosto. O número que nós temos até agora é muito parecido. Importante dizer que é um crescimento sobre uma base no ano anterior de 46,7. Né? Essa operação já vem apresentando crescimento relevante desde o segundo semestre de 2018. Quando foi feita a substituição da plataforma ao final de 2017 e no ano de 2018 ela começa esse processo de aceleração. Na linha inferior, a linha escura, o crescimento das vendas em loja física, dias comparáveis. Então, começamos em abril com menos 38, em maio menos 24, em junho uma queda quando entram as lojas de shopping, que tem uma performance um pouco pior. Em junho, uma nova melhoria, menos 24,3%. O Pimentel comentou agora em agosto, só para a loja física, nós temos menos aproximadamente 10%, e no combinado o número já é positivo. Detalhe, eu já havia mencionado, então, a manutenção da dinâmica no último chart de aceleração em ambos os canais no mês de julho e agosto. No chart seguinte, na parte superior, a evolução do lucro bruto e a margem, que apresentaram queda, é claro, em função da redução de vendas. A margem bruta, uma redução de 14,4%, em função da estratégia da companhia de acelerar o processo de redução estrutural de estoques. Era um movimento que estava desenhado para ser feito até dezembro. A redução de cobertura natural, aumento de venda, manutenção do mesmo nível nominal de estoques. Nós teríamos uma redução natural ao longo do ano, uma redução de cobertura em torno de 10%. Com o evento Covid, a companhia decidiu fazer um movimento tático de acelerar essa redução de forma a obter 3 ganhos. Acelerar com reconquista de market share, no momento em que vários players vão estar um pouco mais fragilizados. Garantir a recomposição de caixa, manutenção de níveis de caixa saudáveis e também garantir a recomposição das nossas carteiras de PSF. Entendemos que os 3 objetivos vêm sendo alcançados. Lembrando que essa redução de estoque ela praticamente já chegou no nível ideal que nós estimávamos agora no mês de agosto. SG&A, também o Pimentel já havia comentado, uma redução importante, foi uma das melhores reduções que nós vimos dos números divulgados até agora, 42%. Agora, mais importante do que isso, são os projetos em implementação, basicamente 3 iniciativas para buscar legados dessa redução. Então, o processo de automação de atividades repetitivas, nós vamos ter entre 60 e 80 atividades repetitivas
nas diversas áreas da companhia sendo automatizadas. Para vocês terem ideia, nós estamos falando aí da implementação de entre 300 e 400 robôs. O home office que vai ser implantado oficialmente na companhia e a revisão de 100% dos contratos já em processo adiantado, com resultados bastante positivos até agora. Na página 5 do chart 5, a evolução da margem de contribuição de PSF. Na parte vermelha da barra, os produtos da casa, uma queda de 77 para 17 milhões, em função das menores receitas e também do aumento temporário de PDDs. Digo aumento temporário porque o que a gente já percebe agora no mês de julho e no mês de agosto é um retorno aos padrões pré-Covid em termos de PDD. A margem de contribuição do Cobranded flexiona menos, com a queda de 28,9%. No chart 6, a evolução no gráfico, na parte da esquerda, a evolução das perdas da carteira do PL, né, a linha vermelha, perda sobre carteira, e as barras, o percentual de vencidos, mais um efeito matemático em função da redução de produção para essa carteira. O EFIC, que é um indicador de rolagens, conforme eu mencionei, já no mês de maio ele voltava para a sua normalidade. Isso continua dos meses de julho e agosto, já com efeito no padrão de PDD. O padrão de PDD, tanto para julho quanto para agosto, ele já se aproxima dos níveis pré-Covid. A indicação do nosso pessoal da área de risco é que a partir de setembro nós já devemos ter um processo de reversão de PDDs adicionais feitas no período Covid para a carteira do PL. No chart seguinte, exatamente o mesmo efeito para a carteira do EP, esse aumento percentual nas perdas sobre carteira e nos percentuais de vencido é efeito matemático. Basicamente, os valores nominais do portfólio vencido, eles são muito parecidos, mesmo durante o período Covid, ali, o pré-Covid, eles se mantêm praticamente estáveis, os números absolutos da carteira vencida, então é efeito matemático. O EFIC para essa carteira também já normalizado no mês de junho, com os PDDs já aproximando os níveis pré-Covid. Ambos os portfólios, então, já voltando à normalidade. No chart 8, a evolução do EBITDA, aí o campo negativo, né, indo para o campo negativo em função da perda de performance, tanto na operação varejo quanto na operação de PSF. No chart seguinte, o mesmo efeito no resultado líquido da companhia, um resultado líquido de menos 170 milhões para o 2T20. E na página 10, o último chart, evolução do caixa operacional, que é afetado, claro, pela perda de EBITDA em menos 173 milhões. Parte disso, grande parte disso, acaba sendo compensado pela menor tomada de capital de giro no período e redução dos investimentos. Apesar disso, o caixa da companhia segue bastante robusto, 308 milhões. As nossas projeções indicam que esse nível deve se manter, crescer um pouco até o final do ano, mesmo com cenários mais conservadores de evolução de vendas. É importante dizer também que a estrutura de capital segue bastante preservada até agora e para todos os cenários que nós projetamos até o final do ano, deve se manter assim. Basicamente eram esses os meus pontos. Ficamos aqui agora, eu e Pimentel, para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito bem. Senhores convidados, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer a sua pergunta, digite *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Já temos aqui uma pergunta da Helena Vilares, do Itaú. Helena, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada por pegar minha pergunta. São duas perguntas, na verdade. Uma é que vocês acabaram agora de comentar, né, Adalberto, que vocês já estão com um nível de estoque que vocês acham que já é próximo aqui do que vocês gostariam
e que tinham planejado. Acho que a gente só queria entender melhor o quanto isso significa, então, de promoção para frente. É óbvio que o ambiente está mais promocional, então que isso deve impactar um pouco a margem bruta de vocês, mas a gente só queria entender se vocês devem ver um pouco mais ainda de promoção para acabar de limpar estoque ou não, ou se deve ser um negócio um pouco mais normalizado em termos de margem bruta, agora que vocês já estão com estoque melhor. Ainda na parte de rentabilidade, vocês conseguiram fazer bastante eficiência de custo, né? Então cortaram a SG&A aí em 42% ano contra ano. O que a gente queria tentar entender também é um pouco do quanto isso fica de estrutural, né? O quanto que vai retomando com as aberturas da loja e com a operação mais normalizada e o quanto que isso pode ficar de estrutural de corte. E por último, acho que o último ponto que a gente queria entender é que em relação aos serviços financeiros, vocês comentaram que o nível de PDD já está, indicaram, né, que na verdade o nível de PDD já está voltando para uma normalidade em julho e agosto, mas a carteira quando você olha, e óbvio que isso é efeito base por conta da situação como um todo, mas a carteira quando você olha ela ainda tem bastante vencido sobre o total. Então, qual que é a cabeça de vocês para frente? Ou seja, esse vencido sobre o total ainda vai ficar implicando em PDD? Vocês vão renegociar esse crédito para tentar receber isso? Como é que está a cabeça de vocês para o braço de serviços financeiros? Obrigada. Obrigado, Helena. A gente vai dividir as respostas aqui entre eu e o Adalberto. Seu primeiro ponto com relação a estoques, nós tínhamos e víamos falando com vocês originalmente, tínhamos pré-Covid uma expectativa de uma redução estrutural de estoque para o ano de 2020 na casa de 10% de redução. Quando da pandemia, nós vimos que tínhamos uma oportunidade aqui para avançar com essa estratégia. Então, hoje nós já estamos com números de agosto, atingimos um nível de redução estrutural em 30% do estoque do que a gente vinha. E isso me leva a responder a segunda parte da sua pergunta com relação a cenário competitivo e olhando para terceiro TRI e possivelmente quarto TRI. De uma certa forma, chegamos aos objetivos que queríamos em termos de redução estrutural de estoque. Hoje, nós não temos mais a necessidade de fazer tantas promoções como, obviamente, tínhamos que fazer no início da pandemia. Segundo ponto é que agora a gente vai fazer, e obviamente o mercado continua muito competitivo, mas a gente vai fazer agora muito mais pontualmente nos itens e produtos que nos interessam a corrigir pontualmente. E aqui falando mais especificamente de inverno, que é a sazonalidade mais perecíveis que a gente tem no nível de estoque. Já houve uma redução significante, mas ainda seria a área que a gente quer continuar. Isso nos leva a uma posição que também é parte da nossa estratégia, de que a partir do quarto trimestre, nós já devemos poder mostrar para o mercado uma recuperação significativa da margem bruta da empresa, voltando a níveis que originalmente nós tínhamos planejado para o ano de 2020. Vocês vão lembrar que era o ano da nossa retomada de lucratividade e a gente está preparando a organização exatamente para isso. Então, em sumário, terceiro TRI, ainda vamos ter impactos de competitividade, mas principalmente agora, final de agosto, setembro, já mostrando uma mudança com relação a isso, e a nossa expectativa é que o quarto TRI já mostre uma mudança positiva, significativa nesse sentido. Passo agora para o Adalberto para comentar sobre os dois outros pontos da sua pergunta. Helena, primeiro aqui falando da questão do legado da redução de SG&A, né? É claro que tem uma parte importante nesse trabalho que depende, não está tão sob o nosso controle, né? Que depende dos outros, que é exatamente essa parte de renegociação de contratos em geral. O que a gente tem visto até agora é uma receptividade muito grande das contrapartes em sentar à mesa para negociar. Já temos uns primeiros fechamentos de forma bastante positiva para a companhia, mas de uma forma conservadora, olhando para o ano que vem,
Já a nossa expectativa é de ter uma queda estrutural de SG&A entre 5% e 8% contra a base de 2019. Isso, de novo, sendo bastante conservador em função, né, de boa parte do trabalho que está sendo feito, não depender somente da nossa atuação. Tá? Então, entre 5% e 8% de redução estrutural de SG&A para o ano que vem. Em relação a PDD, isso que você falou aí do crescimento do número, conforme eu mencionei, tem a ver com o efeito matemático. Né? O percentual de vencidos cresce sobre a carteira. Quando você analisa o valor absoluto de PDD das duas carteiras, você vê que em relação ao ano passado o crescimento não é material, principalmente na carteira do produto mais arriscado, que é o empréstimo pessoal. A variação ali, se não me engano, é de 10%, 12% em relação ao ano passado. Tá? E na medida que a carteira volta a ser alimentada, a parte fresca, a parte a vencer, volta a se normalizar. Isso está acontecendo rapidamente em função dessa estratégia de redução de estoque. Esse percentual deve se normalizar. Na véspera do Covid, a equipe técnica da área de produtos financeiros tinha concluído a implementação de sistemas com utilização de machine learning, tanto na concessão, que permite uma assertividade muito maior, quanto na cobrança. Tá? Isso nos permitiu avançar ao longo do Covid, de certa forma sendo mais restritivos, mas não diminuindo materialmente a concessão, exatamente por sermos mais assertivos. Tá? Então, o efeito que nós devemos ter é uma normalização rápida ao longo do terceiro e quarto trimestres, e para o ano que vem nós contamos com a possibilidade de termos níveis até melhores do que os verificados em 2019 em termos de perda sobre carteira. Tá ótimo, ficou super claro, pessoal. Obrigada. Nada. Muito bem. Senhores convidados, lembramos a todos que para fazer uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone para que possamos abrir a sua linha. Senhores convidados, caso tenham alguma pergunta ou algum comentário, basta digitar *9 que estamos com o time da Marisa à nossa disposição. Temos aqui mais uma pergunta, do João Saldanha, da Sul América. João, boa tarde. Boa tarde, Adalberto Pimentel. Vocês mencionaram na apresentação ganho de participação de mercado aí em cima da concorrência, né, uma concorrência fragilizada. Podia falar a respeito, se é mais em lojas de rua ou não? Enfim, como é que está sendo esse processo? João, boa tarde. A gente está vendo dois cenários, e aí, principalmente em lojas de rua, nós temos percebido isso. A Marisa tem a peculiaridade de ter 50% do pátio de lojas em ruas, 50% em shopping. Nessa retomada, um dos pontos que a gente vem percebendo é exatamente o fortalecimento das lojas de rua, com principalmente muitos players regionais não retomando. Infelizmente, a consequência da pandemia para players menos estruturados causou esse efeito que, por outro lado, nos deu uma oportunidade de crescimento
consolidado em lojas de rua. Então a gente está percebendo essa retomada aí já desde abril, maio, quando a gente começou, e ela vem se acentuando. Esse número não vem mudando em termos de crescimento de performance em lojas de rua. Na prática, a gente pega mês de agosto com vendas já positivas contra o ano anterior. Então acho que a Marisa está bem posicionada para tirar proveito disso, e aí com a nossa estratégia digital, principalmente num contexto de clique e retire, nossas lojas estão muito bem posicionadas, com fluxo de pessoas perto de pontos de transporte, metrô, trem e estação de ônibus. A retomada do clique e retire está voltando muito rápido, e principalmente isso atrelado a um ótimo trabalho do time de loja, também trabalhando com o processo de recompra, que, como falei, hoje já está acima de 30%. Então a gente está confiante de que a nossa estratégia e o nosso posicionamento de oferecer moda, tendência e qualidade com acessibilidade de preço nesse momento, ele só tende a fortalecer a nossa posição. Obrigado. Se puder fazer mais uma, com todo esse desenvolvimento que vocês viram na parte da venda digital, da venda online, o que vocês esperam para o ano que vem em termos de participação da venda digital no total das vendas da companhia? João, nós temos alguns lados com relação ao digital, obviamente. A gente ultrapassa, tirando o efeito Covid, a gente ultrapassa 10% esse ano. Para o ano que vem, nosso planejamento está aí no mínimo em 15% da venda total da organização, principalmente pela estratégia de entrada com o lingerie como porta de entrada. A gente era uma das metas desse ano, consolidar o lingerie, e isso vem acontecendo com o lançamento do Hot Site. Todos os números mostram uma aderência da cliente muito grande a esse canal. E o que é melhor para a gente é que, através do Hot Site Lingerie, a gente tem visto ele como um portal de entrada para o site como um todo. Então a gente tem visto muita conversão, pessoas que entram pelo lingerie e acabam comprando as demais categorias, e também um lado importante que é a multiplicidade de perfis de clientes, principalmente os clientes mais afluentes, entrando através do lingerie. Então, em termos de expectativa, para o ano que vem é exceder 15% da venda total da empresa. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez, lembramos aos convidados que, para uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone, para que possamos abrir sua linha. Se eu puder responder ao Tiago Jerônimo, tem uma pergunta que caiu para a gente sobre uma breve explanação em relação à parceria com o Magazine Luiza. A parceria permanece intacta, Tiago. Obviamente, durante a pandemia, nós interrompemos a construção dos quiosques. Nós já retomamos. A expectativa é de fechar aí o final de agosto, final de setembro, com todas as lojas de ruas instaladas, ou seja, 150 lojas já com os quiosques. Já ultrapassamos a 80 no momento atual, e a gente dobra isso até o final de setembro. E aí partimos para as demais lojas, mas a nossa expectativa é de continuar avançando como a gente teve a interrupção devido à pandemia e agora retomamos como planejado. Senhores convidados, últimas chamadas.
Para fazer uma pergunta ou comentário, asterisco 9, por favor. Tem uma outra pergunta que caiu do Felipe Casimiro, do HSBC, com relação... tem uma pergunta sobre a questão do Magazine Luiza, que eu acho que acabei de responder, mas tem um complemento com relação ao comportamento de clientes agora em julho e agosto, e algo também para compartilhar sobre métricas de cross-selling. Felipe, o comportamento de agosto, principalmente, né, final de julho e agosto, vem excedendo as nossas expectativas. Hoje, como mencionamos, já estamos aí muito próximo de 100% com relação ao last year. Com relação a cross-selling, também indo muito bem, tanto clique retire, como eu mencionei aqui, acima de 30%. Nós temos também métricas de recompra para pagamento de faturas que voltaram a níveis muito próximos a do ano anterior, e nós temos todo um trabalho de recompra dessas clientes, que hoje está muito próximo de 50% acima dos percentuais que operávamos no ano anterior. Com relação a categorias de cross-selling, né, a mulher que vem comprar tradicionalmente os produtos femininos, nós temos tido destaques, como a gente vem falando com alguns de vocês, principalmente para a categoria infantil, que vem com um crescimento muito sólido, masculino e acessórios, que também estão vindo a reboque, muito sólidos e interessantes em diversos canais, né? O masculino, por exemplo, indo muito bem em marketplaces, infantil em loja e no digital, e acessórios também nos dois. Então a gente está bastante otimista, principalmente nessa retomada, de que o movimento das lojas ao retomar, a gente está conseguindo tirar o melhor proveito dessas clientes, uma vez que elas estão nas nossas lojas. Muito bem. Senhores convidados, mais alguma pergunta, algum comentário? Por favor, asterisco 9 no seu telefone. Muito bem. Encerramos a partir desse momento a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra ao senhor Marcelo Pimentel para as considerações finais. Marcelo, por favor. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos pela participação. Quero tirar esse momento para reiterar o nosso compromisso como empresa de retomada forte e estruturada do crescimento de venda, o foco na retomada do crescimento da margem bruta e também da nosso foco absoluto com uma operação de baixo custo, que por consequência nos trará os resultados que nós esperávamos trazer já em 2020, que infelizmente devido à pandemia não foi possível, mas estamos fazendo todos os trabalhos estruturantes para que isso se manifeste já no quarto trimestre e certamente em 2021. Quero também aproveitar aqui, eu estou vendo bastante gente da Marisa também acompanhando, para agradecer o esforço de todo esse time que tem se comprometido em fazer esse trabalho bastante sólido que a gente está aqui apresentando a vocês e vai continuar apresentando nos próximos trimestres. Meu muito obrigado a todos. Dessa forma, o Conference Call da Marisa está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente final de tarde.